Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos mais uma meditação no livro de Provérbios, no capítulo 12, a partir do versículo 15, que nos diz assim, o 15 e 16. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Insensato, em algumas bíblias diz tolo ou nécios, significa tudo que é inconsequente, que não tem juízo, pode ser até ingênuo, não é pensante, quer dizer, a pessoa não pensa nas coisas que faz ou até fala, não tem inteligência, é incapaz de raciocinar, é bem ignorante. Isso é uma pessoa insensata. A palavra de Deus, em Oséias 4:6, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E no versículo 14 diz também, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Deus está repreendendo o povo e os sacerdotes que não ensinam a verdade de Deus. E também em João, capítulo 8, versículo 32, o próprio Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz aos que creem nele, permanecer em sua palavra, na verdade do Evangelho. Não será mais insensato, nem tolo, nem nécio, pois saberá o verdadeiro caminho em que deve andar para a salvação. E quem anda na verdade de Deus, saberá pelo Espírito Santo ter domínio sobre si, controle. Mas como tudo isso é tão difícil. Mas Jesus também disse, em João 16:33, ele diz assim, no Evangelho de João 16:33, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, o próprio Jesus diz isso. Se Jesus venceu, é para nos mostrar que com a paz do Espírito Santo também podemos vencer. E continuando em Provérbios, no versículo 17, continua dizendo, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Quando somos verdadeiros, fazemos o que é justo, o que é correto. Jesus é a justiça, e se o seguimos, procuremos ser como ele. E é difícil? É claro que é. Jesus também passou por algumas coisas, mas ele conseguiu para nos mostrar que podemos conseguir também. Agora, o contrário, além de desagradar a Deus com coisas ou falas falsas, trazemos também muitos prejuízos aos outros, e isso ofende muito a Deus. O versículo 18 e 19, que é Provérbios 2, diz, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Não precisaria dizer que quem mais fala, mais erra, mais ofende, mais dá prejuízo em todos os sentidos, se não for principalmente com a sabedoria de Deus. E no 19, que diz sobre lábios veraz, é o que fala a verdade, que diz o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então, tudo que é mentira dura pouco ou praticamente nada. E no versículo 20 até o 22 diz,
Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas aos perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. A fraude, o engano, isso é obra de Satanás. Ao passo que os que não dão ouvidos ao mal e sempre aconselham coisas boas, trazem a paz. Esse é aquele que age com justiça ou corretamente, e Deus o protegerá. Porque como a mentira é obra de Satanás aborrece, é coisa abominável a Deus. No versículo 23 diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia ou a loucura. Isso quer dizer que o prudente é cauteloso e reservado, porque o mundo pouco quer saber do seu conhecimento, principalmente o que vem da palavra de Deus. Não sai falando tudo e a todos. Tem sabedoria para falar, momento para falar. Ao passo que o insensato se precipita e proclama sua ignorância, ou até mesmo, como diz aqui, a estultícia, que é a sua loucura. E no versículo 24 diz: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Os que trabalham com honestidade, conforme ensina a palavra de Deus, esse prosperará. Enquanto que as remissas, ou aqui nesse caso, são as que não cumprem suas obrigações, como negligentes ou enganadores, esses pagarão por isso. No versículo 25 continua: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra é a palavra de Deus, a fé, única coisa que pode nos tirar da ansiedade, nos alegrar e trazer a paz, porque temos a certeza que o Senhor fará o melhor em nossas vidas. Por isso nos traz a paz. O versículo 26 diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O justo é Jesus. Quem crê e o segue dá testemunho a outros para querer esse brilho que você tem, que nós temos, que vem de Jesus. Embora hoje está muito difícil de verem o brilho de Jesus, as pessoas estão fechadas em seus próprios achismos, e pessoas que acham vão junto à perdição. Como está cada vez mais difícil do homem ver a verdade. Isso ver, porque enxergar, todos nós enxergamos. Agora ver no mais profundo, isso está muito difícil. E continuando o versículo 27, diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente, ou aplicado, ligeiro. Deus não se agrada do preguiçoso, tanto que no Provérbios 6:6 nos aconselha a observar o trabalho das formigas, tão frágeis, mas não arrume desculpa, elas não arrumam desculpa para o trabalho. Estão sempre ligeirinhas, trabalhando rapidinho e fazendo o que deve ser feito, sem preguiça. E no versículo 28 diz assim: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Quando caminhamos com justiça,
caminhamos para a vida. Glórias a Deus por isso. Vamos meditar em Provérbios, eles têm aqui, como em toda a palavra de Deus, tem muito que nos ensinar. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus.